Bom dia, boa tarde, boa noite e aula de exercício de revisão para a prova P2, tá certo? São os capítulos 6, 9 e 10 do Rivler, as listas 10 a 13, tá certo? Vamos lá então. Vou fazer aqui alguns exercícios, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem, beleza? Primeiro, capítulo 6, treliças, né? Na figura ao lado, determine a força. Opa, força. Espera um pouquinho, aqui é força. Deixa eu corrigir aqui. Determine a força. Agora sim. Determine a força que age em cada membro da treliça. Diga claramente se as forças são de tração ou de compressão. Adote P1, 3 kN, P2, 6 kN, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, serão 7 forças, tá bom? Bom, o que acontece aqui é que eu precisaria de um nó aqui com 2 barras só para começar. Mas aqui que eu tenho 2 barras, também tenho reação de apoio que eu não sei. Aqui eu também tenho só 2 barras, mas tenho a reação de apoio. Aqui eu já tenho 3 barras, 3 barras. Aqui eu tenho 4 barras. Pelo método dos nós, você sabe que só posso ter 2 barras para achar. Só posso encontrar duas incógnitas de cada vez, né? Em cada nó, só pode ter 2 incógnitas, tá certo? Então aqui eu não tenho saída. Eu tenho que primeiro tratar a treliça como um corpo rígido, né? E achar as reações de apoio, tá? Aqui eu tenho um pino, dá para ver o pino, né? Os parafusos aqui. E aqui é um balancinho, né? O balancinho só oferece reação na vertical. Então eu vou lá, faço o DCL para a barra toda, para a treliça toda. Então aqui eu vou chamar de reação ND. Aqui é 6, aqui é 3. E aqui, como é o pino, eu tenho a X e a Y. Tá? Aí eu faço aqui a soma das forças, soma dos momentos aqui em A igual a 0, acho o ND. Soma das forças em X e acho a X, soma das forças em Y e acho a Y. Tá certo? Então, em relação ao ponto A igual a 0, eu tenho aqui 3 vezes 4, horário negativo, 6 vezes 8, horário negativo, e ND vezes 12, anti-horário positivo. Daqui eu tiro o ND, deu 5 kN. Tá? Uma outra opção também seria chamar as forças em D, né? O momento em D, porque o AX não causa momento, eu vou achar o AY. Então vai ser AY vezes 12, horário negativo, 3 vezes 8, anti-horário positivo, 6 vezes 4, anti-horário positivo. Somando tudo eu acho a Y. Como não tem forças em X, então a X é 0. Então agora que eu sei as reações de apoio, eu posso começar ou pelo nó A ou pelo nó D, onde eu só tenho 2 barras, tá certo? Começando pelo nó A, eu sou obrigado a marcar corretamente a reação de apoio que eu já tenho. Ela deu 4 kN positiva, quer dizer que ela está no sentido certo, ela é 4 para cima. Tá? 4 para cima. Então, para cancelar uma força para cima, tem que ter uma força para baixo. Então, eu vou chutar essa barra aqui, a força para baixo. Ó, flecha para baixo. Para cancelar essa força aqui, eu vou chutar o AX para cá. Mas o AX, quer dizer, o AX é 0, a gente sabe, né? Vou chutar esse FAB para a direita, para cancelar esse cara aqui. Tá? Repara bem que esta barra tem a altura 6. E aqui é o ponto médio. Né? Esse cara aqui é o ponto médio da barra total aqui. Como a barra total tem 12, o ponto médio também é 6. Tá? Então, se a altura é 6 e a largura é 6, então o ângulo é 45. O ângulo 45 posso escrever assim, ó. Lado igual a lado, e o diagonal a raiz de 2. Né?
tá certo? Desse lado. Então aqui é 1, aqui é 1, que é a raiz de 2. Posso escrever assim, se você quiser. É uma outra maneira de escrever o 45 graus, tá? Bom, então aqui eu tenho um nó, tenho duas incógnitas, dá para resolver. Somando as forças em y, eu vou ter 4 menos, porque está para baixo, FAE, aí você tem que fazer y, 1 sobre raiz de 2, tá? E aí, resolvo isso aqui e acho FAE. Deu 4 raiz de 2, 5,66. Somando as forças em x, o AX é 0, eu tenho FAB, tenho menos FAE cosseno, né, que é 1 sobre raiz de 2. Mas o FAE eu já sei que é 4 raiz de 2, cancelo a raiz de 2, eu sei, então FAB deu 4. Agora vamos entender aqui se é tração ou compressão. Repara bem, FAE deu positivo, certo? Então eu chutei certo aqui. Então o nó vai para baixo. Esse ponto é o ponto de baixo. Então onde está o ponto E? Não é FAE? O A está aqui, o E está lá em cima. Se aqui embaixo a força é assim, lá em cima a força é para cima, ação e reação, certo? Então os nós tracionam. Então a barra comprime. Então aqui, ó, compressão. É sempre o inverso, tá? No método dos nós. FAB. Chutei, deu positivo, chutei correto. Então aqui no nó A, a força é para cá, no nó. E no nó B, lá para frente? Nó B tem que ser assim, né? Ação e reação. Se os nós comprimem, então a barra traciona. Então aqui, tração. Tá certo? Beleza? Então, duas barras já foram. Vamos continuar então para o próximo nó. Próximo nó é o nó D, do outro lado, tá certo? Vamos lembrar um pouco aqui. No nó D eu tenho o quê? Então é a reação ND, que deu 5 para cima, eu sou obrigado a marcá-la com o sentido correto e com o valor correto. Se essa reação é para cima, eu vou chutar essa barra aqui para baixo. Por quê? Porque para cancelar, né? Uma força para cima, uma força para baixo, cancelar em Y. Aqui também é raiz de 2. E como essa força tem x para a direita, eu vou chutar esse FDC para a esquerda, para cancelar esse FDC aqui. Tá? Bom, então feito o nó, vamos somar as forças agora em x ou em y. Em y primeiro eu tenho 5 menos FDE 1 sobre raiz de 2, então FDE 5 raiz de 2, 7,07. Somando as forças em x, eu tenho FDC negativo, e a força FDE para frente, 5 raiz de 2, cancela aqui por causa que é o cosseno 1 sobre raiz de 2, então FDC deu 5. Então mais duas barras já foram, só faltam mais 3, né? Porque são 7. Próximo nó. Aqui no meio é o nó B, vamos lembrar, nó B está aqui. Eu tenho 3 barras. Essa barra AB eu já tenho. Eu sou obrigado a marcar o valor e o sentido corretos, tá? Ela deu 4, lá no nó A era assim, então aqui no nó B ela é assim, tá certo? Então tá aqui 4 para a esquerda. Como tá para a esquerda, eu vou chutar essa aqui para cima, para cancelar, tem uma componente para a direita para cancelar, tá? Esse também tem FBC, eu vou chutar para cá também. E aqui eu tenho um peso, P1, que é 3 para baixo, não posso esquecer, tá? Eu tenho então aqui o nó com duas incógnitas, tá? Somando as forças em x, o que eu vou ter? Em y, perdão. FB. Então, veja bem, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos achar aqui o ângulo, tá? O ângulo. O que é esse ângulo aqui? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ó. Aqui o cateto em relação ao ponto E, né? O cateto adjacente aqui é 2, né? Porque é a metade. É 2 de base e 6 de altura. Simplifica, dá 1 de base e 3 de altura. Então, hipotenusa raiz de 10. Posso escrever assim. Tá? Beleza? Bom, então, assim é bom para você saber que a componente horizontal aqui é 1 sobre raiz de 10 e a vertical é 3 sobre raiz de 10. Você acaba, não precisa nem usar seno e cosseno, né? Tá?
Bom, então, na vertical, eu vou ter FBE 3 raiz de 10, tá certo? Menos 3. Puxa, já achei o FBE. Tá aqui. Em X, eu vou ter FBC mais o FBE 1 sobre raiz de 10 e menos 4. Mas o FBC deu raiz de 10, cancela aqui, então FBC deu 3, né? Porque aqui vai dar 1, né? FBC 3. Então, mais 2 barras. Já foi. Só falta uma. É o próximo nó, é o nó C. Vamos lembrar? O nó C está aqui. Esta barra eu já conheço. Tá? FBC deu quanto? Deu 3 para a direita. Então aqui eu marco 3 para a esquerda. Tá? Porque é assim, né? Na outra ponta, ação e reação. Tá aqui, ó, 3 para a esquerda. Essa aqui eu já conheço. Tá? Deu 5 para a direita. Essa barra aqui no ponto D, aqui, ó, deu 5 para a direita. Então aqui no ponto C eu marco 5, deu 5 para a esquerda, então eu marco 5 para a direita aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho 6 para baixo em P2, veja bem. Eu não posso marcar isso aqui errado. Tenho que marcar o sentido correto que eu já calculei e já sei, tá? Veja bem, você não pode chutar o que você já sabe a resposta, tá bom? Tem que colocar ali o valor correto e o sentido correto, tá? Aí olhando essas três forças, só tem como cancelar esses 6 para baixo, chutando esse FCE para cima. Então, chutando FCE para cima, faço a soma das forças em Y. Eu tenho FCE 3 sobre raiz de 10, menos 6 igual a 0, achei o FCE. Então acabou as 7 barras. Se eu fizer aqui em X, tem que dar 0. Tá? Se não der 0, eu errei. Porque já acabou as variáveis. Tá? Então agora em X eu conheço tudo. Eu vou ter menos 3, menos FCE 1 sobre raiz de 10, tá? E mais 5 para a direita. Somando isso aqui vai dar 0. Então está tudo bem, check. Tá? Calculei então as 7 barras, aqui estão as respostas, tá certo? Vamos ver aqui então mais um exemplo aqui do que é tração ou compressão. Vamos olhar, por exemplo, essa força aqui, FBC. FBC eu calculei para cá, deu positiva, tá? Então, em B, está positivo para cá. Então, lá do outro lado, a treliça está para lá, né? Do outro lado, a barra vai estar assim, ação e reação. Se os nós comprimem, a barra está sendo tracionada. Tá aqui, tração. Tá? Beleza? Vamos olhar, por exemplo, esse cara aqui, o FDE. FDE está aqui, ó. Calculei o FDE e deu positivo. Então, chutei certo. Quer dizer que esse nó aqui tá sendo empurrado para baixo. Então, tá assim. Então, o nó de cima empurrado para cima. Então, a barra é o contrário. Tá certo? Compressão. Então, aqui, ó, compressão. Tá? Lembre-se que essas forças, elas que agem no nó, não na barra. Na barra, é a ação e reação é a força oposta, a direção oposta. Tá bom? Segundo, de novo aqui, ó. Na figura ao lado, determine a força que age em cada membro da treliça. Diga-se claramente se as forças são de tração ou compressão. Adote P igual a 8 kN. Então, pessoal, essa aqui é uma treliça em balanço. Ó, tá? O que quer dizer em balanço? Tem uma ponta aqui suspensa, né? Então, quando está em balanço, pessoal, olha aqui, ó. Aqui só tem 2 barras. Tá? Essa força eu conheço. Então, eu não preciso calcular as reações de apoio. Posso começar por aqui. Tá? Tranquilo? Começando pelo nó D, então, eu vou ter aqui força P para baixo. Só posso chutar essa DC para cima, né? Para poder cancelar essa aqui. Se essa aqui é para cima, X é para a esquerda. Então, vou chutar aqui X para a direita, para eu poder cancelar. Tá? Veja bem, eu uso bom senso aqui, tá? Mas, se você chutar o sentido errado, não tem problema, sua resposta vai ficar negativa. Você só depois lembra de inverter o sentido para fazer os outros nós. Tem que sempre que marcar no nó a força que você já conhece com o sentido correto. Correto, tá certo? Bom,
Partindo do nó D, então, porque eu só tenho duas barras, dá para achar as duas incógnitas, tá? Então, soma das forças em Y, eu vou ter FDC seno 60 menos 8. Achei o FDC, tá certo? Em X, FDE menos FDC cosseno 60. Achei o FDE. Já são duas barras calculadas, tá? Eu tenho quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7. Bom, vamos ver então essa extração e compressão. Por exemplo, FDE, eu estou empurrando, né, o ponto D para lá. Deu positivo. Então lá no ponto E, do outro lado, está assim. Então nós estamos tracionando. Então a barra está comprimindo. Então FDE é compressão. Agora aqui, ó, FDC. Eu estou puxando o nó para cima. Então lá no ponto C está puxando para baixo. Então os nós estão sendo comprimidos. Então a barra está sendo tracionada. Está aqui, ó, tração. Tá? Sabendo essas duas barras, tá? Eu posso vir para cá e achar essas duas. Ou posso vir para E. Não, para E eu não posso vir, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis e só conheço uma, que é essa aqui. Então, minha única escolha é ir para o nó C. Indo para o nó C, eu tenho esta força que eu já sei, FCD 9, que é para cima. Então, aqui em cima marco para baixo. Eu não posso errar isso aqui, tá certo? Que eu já calculei e já sei, tá? Como isso aqui é para baixo, para cancelar vou chutar essa FCE para cima, senão não vai conseguir anular, tá? E essa aqui eu vou chutar, podia chutar para a direita ou para a esquerda, eu vou chutar para a esquerda, tá? Esse FCB aqui. Resolvendo aqui eu vou ter em Y, FCE seno de 60, menos FDC seno de 60, igual a zero, e eu acho o FCE. Achei o FCE positivo, quer dizer que eu chutei certo. Quer dizer que lá no ponto C, a força está para cima, certo? No nó. Lá embaixo, a força está para baixo no nó. Então os nós estão sendo tracionados. Então a barra está sendo comprimida. Está aqui, ó, compressão. Agora eu vou fazer em X. Vou ter menos FCB e eu tenho aqui em X, esses dois são iguais, ó, tá? E os dois são para direita, direita e direita. Então duas vezes, tá? E aí então FCB deu positivo 9 ponto também 238. São os três as forças iguais aqui. Então, pessoal, ó, eu coloquei para cá e deu positivo. Quer dizer que o nó C é assim, um nó. Então, do outro lado, o nó B também é assim. Então, os nós estão sendo comprimidos. Então, a barra está sendo tracionada. Tá certo? Então, tração. Então, eu já sei o nó C. Então, esta barra eu conheço. Então, eu posso pegar o nó B agora e achar essas duas. Tá certo? Beleza? Vamos para o nó B. Esta barra eu tenho obrigação de pôr correto. Então eu tenho que meu FBC deu isso aqui, FCB, né? Neste lado é para direita, para esquerda, então lá eu marco para direita, tá? Ação e reação, tá? Então isto aqui eu não posso errar, tá? Porque eu já conheço essa resposta aqui, tá? Agora vamos usar o bom senso. Se esse cara é para direita, vou marcar esse para cima para cancelar. Então a flecha para cima aqui, tá? Para cancelar o X. Mas se esse for para cima, esse aqui tem que ser para baixo, vai cancelar o Y. Tá? Então, coloquei assim. Vamos ver o que acontece. Em Y, eu tenho aqui F, BE seno de 60, menos FBA seno de 60 igual a zero, FBE igual a FBA. Essas duas aqui. Então, eu vou dizer que isso é igual a F, tá? Em X, o que eu vou ter? Menos F cosseno de 60, menos F cosseno de 60, mais esse 9,3. Tá?
Daqui eu tiro o valor de F. E esse F vale para esse, para FBE e para FBA. Então, resolvi também. Então, já sei aqui, ó, 2, 4, 6. Só falta 2, né? Falta mais uma barra só, que é essa barra AE. Então, agora eu tenho que vir para o nó, eu posso ir para o nó A, que eu já conheço essa barra, eu acho essa, e as reações AX e AY. Não vai dar certo, porque tem AX, AY e não tenho essa, então eu não posso ir para o nó A, tem que ir para o nó E mesmo. O nó E, já achei essa barra, tem que marcar correto. Já achei essa barra, tem que marcar correto. Já achei essa barra, tem que marcar correto. Vai faltar a barra AE e a reação aqui do apoio, tá? Então vamos lá, no nó E, o que eu vou ter? Essa barra CE aqui, ó, tá? Ela era, marquei aqui no ponto D, CD, ED, né? Marquei no ponto D para a direita, então lá vou marcar para a esquerda, tá? Tá aqui, ó, para a esquerda, tá? E o valor que eu achei tá aqui, ó, 4, 4. Esta barra CE aqui, tá? Que eu fiz o nó C, tá? Nó C tá aqui. Nó C tá aqui. Eu chutei ela para cima e deu positivo. Então, lá embaixo eu marco ela para baixo, aqui no ponto E, tá? Para baixo aqui, ó, força para baixo, tá? O valor dela deu 9, ângulo 60. Essa força aqui, ó, BE, no nó B. BE, eu marquei para cima e deu positivo. Se lá é para cima, aqui é para baixo. Então tá aqui, para baixo. Tá? Força para baixo. E deu 9. Então já marquei essa força, essa força, essa força. A reação de apoio tem que ser para cima. Vou chamar de EY. E para cancelar esse FD aqui para a esquerda, eu vou chutar o FA para a direita. Resolvendo em Y, o que eu tenho? Tenho esses dois caras são iguais, soma, menos a reação de apoio. Então a reação de apoio deu 16. Tá? Em X, eu tenho esses dois caras se cancelam, ó, porque são iguais em sentidos opostos. Tá? Eu tenho aqui o FDE 4,619 para a direita, para a esquerda então negativo, e eu tenho o FA. Então o FA deu esse aqui positivo. Tá? Então achei a última reação da barra. E achei também a reação de apoio. Se eu for agora para o nó A, já conheço essas duas barras, eu posso achar a reação de apoio em A. Tá? Mas ele não pediu isso, não vou fazer. Tá? Então aqui estão as respostas, tá? Das 7 barras. Beleza? Só lembrando que esse lance da tração e da compressão depende muito se está tracionando ou comprimindo ou não. Então, por exemplo, esse E aqui que chamamos por último. Eu fiz a força empurrando o nó para lá. Mas esse ponto E aqui, então no ponto A vai estar assim, certo? Então o nó está tracionando, então a barra está comprimindo. Então aqui comprimindo. Tá? Beleza? Vamos lá então agora. Uma treliça de ponte, né? Isso aqui é uma treliça de ponte, pessoal, tá? O carro vem aqui, passa na ponte, a parte da armadura da ponte é por baixo, né? Pode acontecer também. Chama ponte invertida. E agora, aqui tem muita barra, né? Se eu for fazer todas as barras aqui, eu vou ficar maluco. Mas ele falou assim, só que é só CD, CJ, KJ e DJ também. Essas 4 aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Bom, como ele só quer essas 4, tá com cara de você fazer por corte, né? Secção. Entretanto, se eu fizer por secção, eu já vou ter 3 incógnitas. E aí, pelo método das seções, eu só posso ter 3 incógnitas. Então, eu sou obrigado a calcular as reações de apoio aqui primeiro, tá? Nesse exercício, eu vou deixar para vocês fazerem isso, tá? A reação de apoio em A vai dar 9.500 libras, em Y, em G vai dar 7.500 libras. Confira isso aqui, tá?
para ver se você está treinado em fazer as reações de apoio. Porque se você vai fazendo uma treliça e você erra a reação de apoio, você vai errar tudo, tá? É zero na questão. Então, tem que fazer os cálculos com muito cuidado, bastante critério, conferir, tá? Ver se faz sentido, conferir tudo, tá? Bom, então eu vou cortar aqui, ó, onde ele está pedindo, tá? Cortando aqui, esse aqui é 9.500, aqui é 4.000, aqui é 8.000. Vou chutar FCD comprimindo, vou chutar FCJ comprimindo e vou chutar FKJ tracionando. Isso aqui é um chute, tá, pessoal? Se o que eu chutei está certo, o que mostra aqui está acontecendo. Se eu descobrir que FKJ é positivo, como está tracionando, é tração. Se ele for negativo, está tracionando, então é compressão. Tá? No método das seções, o que você marca é. Tá? É o que está acontecendo, não tem que ficar invertendo nada. Tá? Então aqui, ó, se eu somar um momento, por exemplo, em K, esse cara não faz momento. Se eu somar em J, nem esse faz momento. Só sobra FCD. Se eu somar aqui no ponto C, nem esse faz momento. Só sobra FKJ. Então eu vou manipulando isso, tá certo? Vamos primeiro somar no ponto C, aqui em cima. FCD não tem momento, FCJ não tem momento, 8.000 não tem momento. O que vai ter momento, então, aqui em C? 9.500 vezes 18, horário negativo. 4.000 vezes 9, anti-horário positivo. E FCD, FKJ vezes 12, anti-horário positivo. Daqui eu tiro o FKJ. 11.500, 250 libras. Deu positivo, então é tração. Tá? Que é tração. Vamos escolher agora esse ponto J, né? Porque mata essas duas aqui. E aí eu vou ter, em J eu vou ter aqui 9.500 vezes 27, não, 27, é horário negativo. 4.000 vezes 18, anti-horário positivo. 8.000 vezes 9, anti-horário positivo. FCD, anti-horário positivo, vezes 12. Daqui eu tiro o FCD. E eu fiz aqui o FCD comprimindo. Então é compressão. Isso aqui, tá? Bom, agora eu posso fazer, para achar esse do meio, eu posso fazer a soma das forças em X ou Y. Acho que Y é mais fácil, né? Bom, pode ser X também. X só tem FCD, que eu já achei positiva para a esquerda, então ela é negativa aqui, nesse referencial. E esse cara aqui, para a direita, positivo, 11.250. Essa componente aqui, X, ela é negativa. E olha, um cateto é 12, outro cateto é 9, né? Divide por 3, dá 4 e 3. Isso aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5. Tá? Então, a horizontal é 9, seria 3. Então, 3 quintos aqui, tá certo? Que é o X, né? O cosseno. Daqui eu tiro FCJ, ele deu também positivo. Eu chutei comprimindo, então é compressão. Tá? Para achar essa última barra aqui, o DJ, vou pegar esse nó aqui. O que você percebe nesse nó aqui? Que não tem como esse FDJ ser cancelado, porque as forças aqui são horizontais. Tá vendo? Portanto, o FDJ é zero. Tá? É o chamado elemento de força nula, né? Lembra? Portanto, as minhas respostas estão aqui. FKJ está aqui, tração, e aqui compressão e compressão, tá certo? Beleza? Vamos lá então, mais um desses. A figura ao lado determina as forças que agem nos membros FE, EB e BC.
Só tracionar, cortar aqui, né? Beleza? Diga claramente se as forças são de tração ou compressão. Quando você corta, não tem como você resolver sem saber as reações de apoio. Tá certo? Então, olha, reação de apoio aqui, em D, por exemplo, se eu botar uma força em D aqui, somar os momentos em A, o que eu vou ter? Eu tenho esse ND vezes 5,5, positivo. Esse 11 vezes 3,5, não, em relação a A, né? Esse 11 vezes 2, negativo. 22 vezes 3,5, negativo. Então já achei o ND. Sabendo o ND, já posso cortar aqui, escolher o lado de cá. Tá certo? Corto aqui, escolho o lado de cá. Então aqui é 18. Esse cara aqui é 22. Vou chutar FBC tração. Vou chutar FBE compressão. E aqui é 3, 4, 5, né? Porque aqui é 3 vezes 2, vezes 2, 4, aqui é 5. Vou chutar FFE compressão. Repara, se eu somar os momentos em E, só sobra FBC. Se eu somar os momentos em B, só sobra FFE. Então escolhe esses pontos para começar, tá certo? Somando em E, o que eu vou ter? Esses caras não fazem momento, muito menos o 22. Só sobrou o 18, cujo braço é 2 positivo, o FBC, cujo braço é 2 negativo. Então FBC deu 18, chutei tração, tá certo a tração. Se eu agora usar o ponto B, FBC não causa momento, FEB não causa momento, vai só FFE, que vai ser negativo com braço 2. O 22, ele é negativo com braço 1,5. E o 18, ele é positivo, né, com braço 3,5. Fazendo a conta, eu encontro FFE 15 positivo. Então eu fiz comprimindo, então é compressão, tá certo. Agora eu posso fazer a soma das forças em X ou Y. Fazendo em Y, o que eu vou ter? Menos 22, mais 18, e esse FEB vertical é 4/5, para cima. Fazendo a conta, eu encontro FEB 5 positivo. Eu chutei compressão, então é compressão, tá certo. Então aqui estão as respostas, tá certo? Então, pessoal, na prova vai cair treliça, com certeza. E a treliça é assim, é muito perigosa, no sentido de tem que ter cuidado nas contas, tá? Ao mesmo tempo que é fácil, né? Eu acredito que a conta aqui não tem nada de difícil numa treliça, é só você cortar ir de barra em barra. Pode dar trabalho, mas tem que ser feito bem calmamente, com cuidado, porque é muito fácil de errar as contas aí, tá certo? Então vai com calma na treliça, tá? Faça com calma e com cuidado para não errar na conta, tá? Errou na conta, errou tudo. Né? Errou na reação de apoio, errou tudo. Se você errar esse 18 aqui, sai tudo melado para baixo, tá? Então, não tem nem o que fazer, tá? Vamos lá. Capítulo 6 agora, elementos de máquina. Você tem aqui os famosas rótulas, né? A rótula, ela permite que você desmembre o sistema, né? Posso pegar essa parte ou essa parte. Ou você pode tratar isso aqui como um todo e aí você corta aqui na rótula, escolhe o lado esquerdo ou direito e fala que a soma dos momentos aqui é 0. Você corta na rótula aqui, escolhe esquerda ou direita e fala que a soma dos momentos aqui é 0. Por exemplo, esse sistema aqui, eu tenho aqui engaste 3 incógnitas, balancim 4, balancim 5. Tenho 5 incógnitas.
Eu tenho 3 equações, mas como eu tenho 2 rótulas, tenho mais 2 equações. Então dá 5, tá? Então dá 5 equações com 5 incógnitas, tá certo? Então você pode fazer isso, né? Então, você já pode, por exemplo, começar separando os membros, tá? Separando os membros. Vamos pegar então o membro CE, tá? Se eu pegar o membro CE, desculpa, C não, DE, né? Membro DE. Se eu pegar o membro DE, vou marcar só o que está acontecendo aqui, tá? DE. Então tem uma força de 12. Então em reação aqui, ó, NE. Aqui é um pino, né? Tem o dx dy. Beleza? Então, nessa barra, tenho só 2 incógnitas. Então eu posso resolver essa barra. 3 incógnitas, né? Posso resolver essa barra. Porque quando você faz o equilíbrio de um corpo, você tem 3 equações. Tá? Se eu fizer a soma dos momentos em D, isso aqui vai embora. Vai ficar NE vezes 6 menos 12 vezes 9. Então meu NE deu 18. Já sei uma reação de apoio. Se eu fizer a soma das forças em Y, ou fizer o momento em E também aqui, eu já acho o dy, porque dx não causa momento, né? Então eu tenho aqui dy vezes 6, menos 12 vezes 3 igual a 0, achei o dy. E em x não tem nada, então dx é 0. Tá certo? Então consegui resolver esse membro. Nem sempre quando você separa um membro, você consegue resolvê-lo, tá? Tem que juntar às vezes 2 membros para resolver. Agora, se eu for para o membro seguinte, repara bem, isso aqui é 3. 3 vezes 6, 18. Tá? Então aqui tem uma força de 18 kN no ponto médio. Se isso aqui é 6, o ponto médio é 3. Né? Então mais ou menos aqui é assim. O metro da reação de apoio. 18. Só que eu já sei a força em D. Eu sei que dx é 0 e dy é 6. Entretanto, quando eu marco a barra seguinte, no pino eu tenho que chutar as reações ao contrário, porque ação e reação. É uma força interna no pino. Se eu fizer o corpo inteiro, essa força no pino não aparece, porque elas se cancelam, né? De um lado e de outro, no pino cancela. De fora, né? As forças existem, mas elas, no geral, você só vê a força no pino se você separar o lado esquerdo do lado direito. Então, o próximo tem que chutar o dy para cima, porque é ação e reação. E com esse mesmo valor aqui que eu já sei. Se eu ficar carregando as variáveis, aí eu não consigo resolver. Então já sei esse cara, já volto na próxima coisa. Então, escolhendo a barra BD aqui, tá? Membro BD, vai acontecer. Eu tenho que o dx é 0, já sei disso, né? E agora, se isso aqui é para baixo, isso aqui é para cima. Se aqui é 6, aqui também é 6, tá certo? NC eu não conheço, aqui tenho 18 a 3 metros de B, e aqui eu tenho BX e BY. Tá? Você pode chutar como você quiser isso aqui, tá? Vou fazer esse membro BD, então. Se eu somar os momentos no ponto C, o que acontece? O BX não causa momento, eu tenho aqui, ó, BY vezes 4, negativo, 18 vezes 1, positivo, e 6 vezes 2, positivo. Daqui eu tiro que o BY vale 7,5. Se eu somar os momentos em B, eu vou ter 18 vezes 3 negativo, 6 vezes 6 né? 6 vezes 6, positivo. E aqui o NC vezes 4, positivo. Daqui eu tiro que o NC vale 4,5. Então já achei a segunda reação de apoio aqui. Tá? E somando as forças em X, como não tem força em X do lado de cá, também não vai ter do lado de cá. BX é 0. Agora, se eu for para a última membro, que é o membro AB, o BX já marco 0, e o BY eu já marco 7,5.
Só que como aqui é para cima, lá eu marco para baixo. Tá certo? Porque sempre tem aqui tem que ser sempre oposto essas forças aqui no nó, de um lado e de outro, né? Para cancelar. Então quando eu for para outro membro, AB, o que vai acontecer? Se aqui era 7,5 para cima, aqui é 7,5 para baixo. O BX é 0. E aqui eu engasto, eu tenho 3 incógnitas. Então, somo as forças em x, o AX é 0. Somo as forças em y, o AY é 7,5. Somo os momentos no ponto A. Eu tenho MA e tenho esse 7,5 vezes 3. Negativo. Então, MA dá 22,5. Então, eu já achei todas as reações de apoio. Então, está aqui, ó. NE, 18. NC, 4,5. AX é 0, não tem força em X. AY aqui, 7,5. E o momento aqui, de 2,5 anti-horário. Tá? Então, esse é um belo exercício, né? Se você entende e consegue resolver esse problema aqui, você realmente esse curso aqui, você aprendeu tudo que você devia aprender. Tá? Vamos fazer mais um desse. Esse aqui, ó. Na figura ao lado, determine a força resultante nos pinos A, pino B e pino C. O pino C aqui é uma rótula. Você fala assim, professor, dá para resolver aqui, eu tenho duas equações em A, duas equações em B. Dá 4 incógnitas. Duas incógnitas em A, duas incógnitas em B, dá 4 incógnitas. Mas você também tem uma rótula em C, então são mais uma equação. São 4 equações, 4 incógnitas, tá? Então, como é que você trabalha com isso? Em geral, você trabalha separando essa parte aqui, que é a parte BC, da parte AC. Tá? Aqui, presta atenção, a força total é 200 vezes o comprimento. Se essa altura é 2, tá? 2, seno de 60, cateto oposto 2 para a hipotenusa. Então a hipotenusa é 2 sobre o seno de 60. Tá? Então esse membro aqui AC, esta força aqui é 200 vezes 2 sobre o seno de 60, que é esse comprimento aqui. Como aqui é distribuída, a força é bem no ponto médio, quer dizer que para cima eu tenho 1 sobre o seno de 60, para baixo eu tenho 1 sobre o seno de 60. Se esse ângulo é 60, a perpendicular aqui faz também 60, só que agora com a vertical, né? Porque é perpendicular. Ó, vertical. Tá? Esse tamanho aqui é assim, ó, tangente de 60 é 2 sobre L. Então quem que é o L? É 2 sobre a tangente de 60. Daqui. E essa altura aqui é 2. Eu chutei então aqui no ponto C, o Cx para a esquerda e o Cy para cima. Já bem, eu tenho 4 incógnitas, mas se eu somar os momentos aqui no ponto A, só vai sobrar 2, né? Somando o momento no ponto A, o que eu vou ter? Cy vezes o braço, que é esse cara aqui, 2 sobre tangente, mais o Cx vezes o braço, aqui ó, anti-horário, também anti-horário. O braço é 2 do Cx, né? Menos este cara aqui, o momento desse cara. Mas esse cara aqui, a distância perpendicular aqui, é 1 sobre seno de 60. É o braço. E o valor da força é 200 vezes 2 sobre seno de 60. Esse é o valor da força, esse aqui é o valor do braço. Daqui eu tiro uma equação para Cx e Cy. Tá? Mas não posso resolver, porque eu não tenho nem Cx nem Cy. Assim, vamos fazer a equação em x e y. Equação em x e y vai ter duas incógnitas. Equação em y tem duas incógnitas. Ou seja, não vou conseguir resolver, porque eu tenho 4 incógnitas aqui, e a barra está inclinada. Não tem como você... Quando você usa o momento e mata uma incógnita, você pode achar a outra, mas aqui não consegui matar uma incógnita. Quando acontece isso, não tem outra saída. Você tem que pegar o outro lado da barra e fazer o mesmo Cx e Cy. Tá? E somar os momentos no ponto B para poder aparecer mais uma equação para Cx e Cy. Então eu vou lá para o outro membro, BC, escrevo ele aqui,
com o cuidado de inverter o Cx e Cy. Se aqui o Cy é para cima, aqui é para baixo. Se aqui é para a direita, aqui é para a esquerda. Então, ação e reação. Aqui é 2 metros, aqui é 800, aqui é 2 metros, aqui tem Bx e By. Se eu somar os momentos no ponto B, eu vou ter mais uma equação para Cx e Cy. Vou ter aqui, ó, Cy vezes 2, negativo. Não, peraí, anti-horário, positivo. E Cx vezes 2, negativo. E esse 800 vezes 2, positivo, porque está anti-horário. Então aqui eu tinha mais uma equação para Cx e Cy. Então aqui eu tenho duas equações com duas incógnitas, né? Vou resolver e acho então o Cy e o Cx. Então meu Cy deu negativo, quer dizer que aqui é para cima e aqui é para baixo. Tá? Como é uma força interna, eu posso deixar assim mesmo, desde que depois, né, quando eu for usar ele, eu boto o valor negativo. Eu faço o diagrama como eu estou vendo aqui, mas quando eu colocar o valor, eu ponho negativo, tá? Mas vou mantendo o que eu achei aqui, tá? Se você quiser trocar o sentido, tem que fazer um outro desenho e colocar o sentido certo. E aí colocar o valor positivo. Se quiser manter o mesmo desenho, pode fazer a conta com essas flechas aqui. Só que quando você botar o valor de CY, você põe negativo, tá bom? Bom, agora que eu tenho Cx e Cy, eu vou para o membro AC para achar AX e AY. Em X eu tenho AX, menos mais esse cara que é seno de 60, né, 200, 2 sobre 60 vezes seno de 60, e menos Cx, menos esse cara aqui. Aqui está tudo resolvido, então o meu AX deu 61,88. Em Y, eu tenho AY, eu tenho esse cara aqui vezes o cosseno de 60, 200 vezes 2 sobre seno vezes o cosseno, e o CY mais CY. Quando eu faço mais CY, ó, mais CY, mas o valor dele aqui é negativo, que eu encontrei. Daqui eu tirei o AY, tá? Então descobri as forças em A aqui, o AX e o AY, tá? Agora que eu tenho o valor de C, X e CY, eu vou agora encontrar o B aqui, tá? Soma aqui o valor em X, tá? Vai ficar Bx menos 800 mais Cx. Daqui eu encontro Bx. Depois em Y, vai ficar menos By menos Cy, ó, menos Cy, negativo. Daqui eu encontro By, tá? Mas, agora, presta atenção no enunciado. Ele fala assim, ó, determine a força resultante nos pinos. Esse é o típico exercício de Resmate. Ele quer saber quanto que é a força resultante no pino para me dimensionar o diâmetro do pino. A força resultante no pino é a força total, tá? Então eu tenho que fazer agora a resultante de x e y. Então no pino C é cx quadrado mais cy quadrado. Então deu isso aqui. No pino A é ax quadrado mais ay quadrado. Deu o mesmo valor. E no pino B é bx quadrado mais by quadrado. Tá aqui. Tá? Então essas são as forças resultantes nos pinos. Se o problema pedir força resultante no pino, tem que fazer isso aqui no final, tá? Então aqui estão as três forças resultantes no pino conforme pedido. Beleza? Aqui um outro exercício, esse aqui bem mais complexo, mas também no mesmo estilo, tá? O que você percebe aqui? Eu tenho 3 barras, né? Você fala assim, professor, eu estou vendo 4, tá? Na verdade, esta barra aqui não é uma barra que a gente tem que se preocupar. Por quê? Essa barra é uma barra interna, não tem nenhuma força aplicada nela. Então isso aqui é uma barra de treliça. Como é que é a força na treliça? É tração ou compressão. Não é isso? Então, quando eu for indicar essa barra aqui, eu indico só a força que ela faz, tá? Que é a força aqui, sei lá, para cima em C e para baixo em E.
Tem que chutar certo, hein? Se eu chutar aqui para cima, aqui eu chuto para baixo. Se eu chutar aqui para baixo, aqui eu chuto para cima, por causa que tem que ser ação e reação, tá? Então esta barra aqui eu não vou trabalhar com ela, porque não precisa. É uma barra de treliça, a força está em cima dela, tá? Repara que isso aqui não é uma treliça do total aqui. Por que não é uma treliça? Porque a força está aplicada em cima da barra. Na treliça você nunca faz isso, tá? Treliça, todas as forças aplicadas nos nós, tá certo? Isso aqui é proibido em treliça, tá? Isso aqui é um outro sistema que você não tem como você deixar de ter força no meio da barra. Então isso aqui não é mais uma treliça, tá? Aqui é o sistema mais complicado de analisar. Então eu vou pegar o membro BC, o membro CD e o membro DA, tá? Desses, o mais simples é esse membro aqui, né? CD, porque não tem reação de apoio. Aqui eu tenho duas incógnitas, aqui tenho duas incógnitas, tá? Ele quer saber justamente essas reações de apoio, aqui e aqui. São 4 incógnitas. Se você vou ter 4 incógnitas, você tem aqui, você tem dois rótulos aqui, ó. S e S. Essa aqui não é rótulo, né? Porque essa aqui é a força interna. Tenho duas rótulas aqui, então tenho 5 equações, está sobrando equação, tá? Bom, então se eu pegar o pino CD, aqui ó, esse barra CD, e desenhar ela aqui, eu vou ter aqui a força de 3, aqui eu vou ter dx e dy, e aqui eu vou ter cx e cy, tá? Eu chutei esses dx e cx contra esse 3, chutei os dois cx e cy e dy opostos, né, para poder cancelar. Bom, fazendo aqui o equilíbrio disso, posso somar, por exemplo, os momentos em D e acho CY, ou CX, né, porque CY não causa momento. Ou somo os momentos em C e acho o DX, tá certo? Se eu somar os momentos em C, eu vou ter 3 vezes 3, 9, anti-horário positivo, e dx vezes 4, negativa, porque é horário. Daqui eu tiro dx. Ora, mas o equilíbrio das forças em... Se eu somar os momentos em D aqui agora, eu tenho 3 vezes 1, negativo, e o Cx vezes 4, positivo. Daqui eu tiro o Cx. Tá? Então eu descobri o Cx e o Dx. Mas não dá para saber as forças em Y, porque se eu somar as forças em Y, eu tenho duas incógnitas. Eu só sei que elas são iguais. Tá? Cy é igual a dy. Tá. Bom, agora, se eu for para a barra BC, tá? Eu tenho já o valor de Cx. Eu sei que o Cy é igual a dy. E tem essa força aqui do elemento interno de treliça, que o ângulo é 345, né? Então vamos voltar lá para ver se o ângulo é 345 mesmo. Ó, 3, 4. Então aqui é 345, tá? Eu vou chutar aqui para cima, tá? Então na outra eu vou ter que chutar para baixo, tá? Para ser compatível. Aqui no ponto B eu tenho duas incógnitas, chutei positivas duas. Aqui tem as forças que tem lá em cima. Então isso aqui é o mesmo BC. Se eu somar a soma dos momentos em B para igualar a zero, eu vou achar o valor de FCE. Tá? Vai dar para saber já se eu chutei certo ou não. Então, o que eu vou ter aqui? Em B, 2 vezes 2 positivo, 4 vezes 4 positivo, dy aqui, por exemplo, vezes 6 positivo. E esse cara aqui, o x não causa momento, o y, que é 4 quintos, vezes 6, negativo. Mas aí eu tenho duas incógnitas, tenho o FCE e tenho o dy. De novo, não consegui, né?
que acontece então? Em geral, a gente usa a outra barra agora e faz o mesmo ponto. Aí você fala assim, mas professor, na outra barra o ponto está embaixo. Essa barra de baixo, né? E aqui é dy, mas o dy é igual a cy. Então eu posso usar dy para os dois. Se eu usei aqui dy em cima, eu vou usar dy aqui embaixo. Então, se aqui em cima eu fiz subindo, aqui embaixo eu faço descendo esse FCI, tá certo? Esse dx eu já conheço, que é 2,25. Somando os momentos em relação a A, o que eu vou ter? Eu vou ter dy vezes 6 negativo, FCE vezes 4/5 para baixo, positivo. Eba! Agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. E aí, somando as duas, resolvendo, eu vou ter o valor de FCE e de dy. Sabendo FCE e dy, eu sei que CY também é isso. Agora eu vou resolver essas duas barras em separado para achar o bx, by, ax e ay. Então, se eu pegar o membro BC aqui e somar em y, o que eu vou ter? Eu vou ter menos o CY, menos 4, menos 2. Esse cara que deu 8,33 para cima positivo, vezes 4/5. E o BY para cima. Daqui eu tiro o BY. Se eu somar as forças em x, eu vou ter 0,75 mais bx, e esse cara está para a esquerda aqui, menos esse 8,33 vezes 3/5, né, que é o x aqui. Achei o bx. Então bx e by já está calculado. Vou para a barra D para achar a x e a y. Em y eu vou ter dy, está aqui 3. Esse cara para baixo negativo, 8,33 vezes 4/5 negativo. E aí eu tenho o ay. Resolvo, achei o ay. Depois, em x, eu vou ter 2,25 mais esse FCE 8,33 vezes 3/5 menos AX. Daqui eu tiro o AX positivo. Então aqui estão as forças que agem, BX, BY, AX, AY. Encontrei as quatro incógnitas, tá certo? Desmembrando o sistema. Tá? Beleza? Bom, agora vamos para o capítulo 9, centro de massa. Tá? Na figura ao lado, a placa de aço tem espessor de 30 centímetros. Nossa, isso é uma placa de aço de 30 centímetros, tem 4 metros aqui. Isso aqui pesa toneladas, né? Aqui está a densidade do aço. Você quer saber quanto que é a força no rolete e a força no pino. Tá? É muito simples. Pega o peso disso aqui, bota aqui no centro de massa e faz o equilíbrio. Só que eu preciso achar o centro de massa. Então eu preciso primeiro achar a localização do centro de massa e também calcular a reação dos pinos. Aí é fácil. A reação dos pinos é fácil. Depois que eu tiver o centro de massa, ficou moleza, né? Onde que é o centro de massa aqui? Então como é que é a estratégia do centro de massa? Você faz por integração, né? Você faz uma faixinha, né? Uma faixinha aqui em x, aí vai ficar dx, uma faixinha em y vai ficar dy. Só que a faixinha y é problemática, né? Vou ter que fazer duas faixinhas, uma para essa região e outra para essa, porque troca de função. Já a faixinha aqui em x é sempre igual daqui até aqui, né? De 0 a 2. Vou pegar a faixinha então aqui em x, tá? Faixinha aqui em x. Vai dessa função de baixo, que eu vou chamar de y1, que é igual a x1, menos x1, né? Que é a bissetriz dos quadrantes pares, né? Começa aqui e vai até lá em cima, que é a função 2, que é 2x, y² igual a 2x. Tá? Tá aqui. O importante na faixinha é achar o centro de massa. Aqui, o centro de massa da faixinha é esse cara aqui, ó, x til, x til, y til. A localização em relação à origem, aqui é x, porque a faixinha inteira está na mesma distância da origem, né? Mas o centroide em y não é aqui no zero, né? É esse y mais esse y sobre 2.
tá? Só pode lembrar disso. Então, o elemento de área é largura vezes altura. Então, a largura é dx e a altura é y2 menos y1. Mas o y2, você isola aqui, é raiz de 2x. O y1 é menos x, então vai ficar raiz de 2x menos x. Vai ficar mais x. Então, esse aqui é o elemento de área. O x, tio, é o x mesmo, porque todos esses x aqui são iguais, né? Em relação à origem. Mas o y, tio, aqui, que é o centro de massa dessa arinha aqui, ele não é, tem que somar esse y2 mais y1 dividido por 2, tá? O y2 é raiz de 2x, o y1 é menos x, então isso aqui é o... Aí, então, para achar o x barra essa integral aqui, sendo que esse cara aqui é x, dA eu tenho aqui, ó. Então, eu coloco os valores aqui, x, dA, dA. Pessoal, isso aqui são integrais simples, tá? Não vou perder tempo com isso, porque ó, isso aqui vai ficar raiz de 2, x a 3 meios, esse aqui. Isso aqui é raiz de 2, x a meio. Isso aqui é x dx, isso aqui, integral simples, tá certo? X a 5 meios, x ao cubo, x a 3 meios, x ao quadrado, faz a conta, blá blá blá, 0 a 2, ponto, 1.2571. Então, a altura aqui em x aqui, o máximo é 2, né? Você faz a conta, dá 2,5, está aqui fora o centro de massa, está errado, tá certo? Deu 1.2571, então você, mais ou menos, aqui é metade 1, mais ou menos aqui é assim, tá? E agora o y barra, mesma coisa, só que esse y tio aqui, que é o centroide do negócio, é o ponto médio, é esse cara aqui. Então troco esse aqui por isso, e o dA é o dA, tá aqui, o dA. Né? Novamente, integrais simples, né, de x quadrado, x, raiz de x e tal, sem nenhum problema, de 0 a 2, aqui está. Essa área aqui é quase igual a essa, então o x é quase zero, é um pouquinho para cima aqui, essa área aqui é um pouquinho maior do que essa, então está aqui um pouquinho para cima, aqui está mais ou menos aqui assim, ó, onde está aqui, que é o centro de massa. Tá? O que interessa é o braço do peso, o braço do peso é o x, peso é vertical, braço horizontal, esse cara aqui é importante, esse aqui não vou usar. Tá? Agora, quanto que é o peso? Esta área, essa integral de baixo aqui, ó, integral de baixo. A gente não mostrou aqui, essa integral de baixo de 0 a 2 dá isso aqui, ó, tá? Aí o peso é a densidade vezes o volume da massa vezes G. Então, o peso deu 107,81 kilonewtons, tá? São 10 toneladas, 11 toneladas praticamente de massa aí dessa chapa. Tá? E agora, para fazer o equilíbrio, é tranquilo, né? O equilíbrio agora, você tem aqui a x e a y no ponto A. Aqui está a força-peso nesse braço de 1,26, né? 1,26, né? Arredondada, né? E aqui no rolete está perpendicular à superfície. Como aqui é bissetriz, então aqui é 45 graus, tá? Então, somando as forças dos momentos no ponto A, eu vou ter então que o peso vezes o braço, girando o horário, ó, o peso vezes o braço, girando o horário, negativo. E aqui, o NB já está perpendicular à barra, então a barra é isso aqui mesmo, tá? Esse aqui já é o braço, está perpendicular. Se o lado é 2, isso aqui é a diagonal, né? É 2 raiz de 2, vezes NB girando anti-horário positivo. Tá, aqui eu tiro NB, tá? Agora soma as forças em x igual a 0, menos AX, mais esse cara seno de 45, que é a horizontal, achei o AX. As forças em y, AY mais NB cosseno de 45, menos o peso, igual a 0, achei o AY. Então, resposta, aqui está o centroide, reação normal no rolete, reação AX e AY no pino, tá certo? Então, isso é um problema simples de equilíbrio, mais complicado, porque eu não sabia o centro de massa.
Teve que calcular ele com integrais, tá? Se fosse aqui uma chapa triangular, com meia circunferência, tá, onde eu já sei os centros de massas, aí ficaria fácil, né? Eu só faria média ponderada, né? Para achar o centro de massa. O problema mais fácil, assim, pode ser na prova, faça um desse, né? Para ficar mais fácil, não precisa fazer integrais, tá certo? Por exemplo, essa podia ser uma chapa assim, ó, né? Uma chapa assim, e aí você tinha que pendurar o peso aí no centro de massa. Aí para achar o centro de massa dessa chapa é mais fácil, não precisa fazer integral, né? Você tem 3 figuras aí, um retângulo, um quadrado, né? E 2 triângulos, tá certo? Então só você dividir aqui em 3 figuras. O quadrado marca onde que é o centroide. O triângulo 1 aqui, ó, marca onde é o centroide. O 2 marca onde é o centroide. E o 3 marca onde é o centroide, tá? Esse triângulo 1, o centroide é 1/3 da base. Como a base é 6, então aqui é 2. É 1/3 da altura. A partir daqui, então é 2/3 a partir de x. 2/3 de 9 é 6. Esse cara aqui, 1/3 da base é 2, só que está para trás, hein? Aqui é menos 2, tá? 1/3 da altura é 1, mas tem 6 em relação a y, então dá 7. Então, os centroides são medidos em relação ao referencial, tá? Esse cara aqui é um quadrado, é o ponto médio, então é 3 e 3. Então vai ser menos 3, porque está para cá de x, e 3 de altura positiva, que está acima do eixo x. E aqui, menos 3, porque está à esquerda do eixo y, tá certo? Então, o método mais fácil de fazer isso é fazer uma tabela. O primeiro cara aqui, o centroide, a área é a base vezes a altura sobre 2. O centroide em x é 2, em y é 6. Aqui é o centroide vezes a área. E aqui é o centroide de x vezes a área e o centroide de y vezes a área. Vamos para a figura 2. A área é base vezes a altura sobre 2. O centroide de x é menos 2. E o y aqui é mais 7. Aqui é o produto, né? X, o centroide de x vezes a área. Como é que é negativo? Dá negativo. Centroide de y vezes a área. Como aqui é positivo, positivo, dá positivo. Última figura, a figura 3, é um quadrado. A área é lado vezes lado. O centroide de x aqui é menos 3 e o y é mais 3. O centroide de x vezes a área dá negativo e o centroide de y vezes a área dá positivo. Soma tudo. Área total 72. Produto do centroide de x menos 72. Produto do centroide de y 333. Para achar então agora o x barra e o y barra, só pegar esse e dividir por esse. Então o x barra seria menos 72 por 72, deu menos 1. Então o centroide é mais ou menos aqui, ó, menos 1. Tá certo? E o y vai ficar 333 por 72, dá 465. Então aqui é 3, aqui é 4, 465 por aqui assim. Então por aqui seria o centroide. Tá certo? Menos 1 por aqui assim. Tá? E aí eu poderia pedir o equilíbrio. Bota um pino aqui, bota um rolete aqui. Tá certo? Aí você tem que botar a força-peso aqui, você pode calcular o equilíbrio, né? Na prática é isso que acontece, pessoal. Na prática você tem coisas que têm dimensão, né? Penduradas nos apoios. Tem que saber onde está o centro de massa das coisas, né? Então aqui está a resposta. O centroide de x, o centroide de y. Tá? Mais um desses. Onde é que é o centroide dessa área aqui? Tá? O esquema é o mesmo. Só que agora, esse buraco aqui, a gente trata como se aqui fosse uma coisa inteiriça. Esse buraco com área negativa. Tá? Vai ficar assim, ó, a coisa inteiriça menos esse cara que é o buraco. Tá? Beleza?
Então aqui eu tenho a figura 1 é 1/4 de círculo. O centroide é 4R sobre 3π, né? Tem que olhar a tabela. Então, nessa hora, pessoal, tem que ter a tabela na mão para ver onde é o centroide da semicircunferência, do semicírculo, do 1/4 de círculo. Quadrado e triângulo a gente já sabe, né? Aqui, ó, 4R sobre 3π. Aqui o quadrado é o ponto médio. Aqui o triângulo é 1/3 da base, 1/3 da altura. E a área semicircular, a altura aqui eu já esqueci. A área semicircular é 4R sobre 3π também, tá? Então aqui eu tenho, primeiro, o semicírculo. A área é π vezes r ao quadrado sobre 4, né? 1/4 de círculo. Aqui é o x barra, que é 4R sobre 3π, corto 3, tá? 4 sobre π, que é igual ao x e o y. Aqui é x vezes a área e y vezes a área. O quadrado é menos 1,5 em x, hein? Tá? E 1,5 em y, metade de 3. Porque está para a esquerda do eixo y. Aqui está a área, x vezes a área e y vezes a área. O triângulo é 1/3 da base, 1/3 da altura. Então 3 mais 1, 4, aqui é o x. Como está à esquerda, é menos 4. E 1/3 da altura é 1. Aqui, x vezes a área, negativo, y vezes a área. E aí, pessoal, esse cara aqui é o semicírculo. Então vai ficar a área, πr quadrado sobre 2, né, porque é meio semicírculo. O x barra é 0, está bem aqui no eixo. E o y é 4r sobre 3π, o r é 1. Tá? Somando tudo, eu tenho esses números aqui. X barra é a soma de xa sobre a soma da área. Então menos 1,18. Está mais ou menos por aqui assim. Um pouquinho para cá. Aqui. E o y barra deu 1,3. Então seria mais ou menos aqui e aqui assim. Bem nesse letra I aqui. Seria o centroide. Tá? E é isso aí. Pessoal, isso aqui vocês vão usar em várias disciplinas, então é bom que vocês saibam bem isso aí. Isso aqui é muito simples, não tem segredo nenhum, só que tem que ter cuidado nas contas. É muito fácil de errar em conta aqui. Tá? Se você fizer uns 7, 8 problemas desse tipo, você está indo bem para a prova. O cara vê um desse e fala, é muito fácil, nem faz mais nenhum. Fatalmente o cara vai errar na prova, porque não tem treino. Não treinou fazer. Tá? Quando a pessoa não faz exercício, ela não tem treino, na prova ela demora para fazer e vai fazer errado. Muitas vezes erra um sinal porque não tem treino. Não adianta fazer rápido e corretamente só quem tem treino, só quem tem técnica. Por isso que nas exatas a gente passa bastante exercício, para a pessoa aprender a técnica. Tá? A pessoa não faz, não estuda, não faz, erra na prova, não quer dizer que é burra, quer dizer que não quis fazer, não quis dedicar o tempo. Não tem como aprender sem dedicar o tempo, tá, pessoal? Tem que treinar. Agora tem aqui para achar o momento de inércia, capítulo 10, tá? Dessa área aqui. Em torno do eixo X. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que ir numa tabela e achar o momento de inércia de um triângulo. Eles sempre vão dar em relação ao centro de massa. E aqui, ó. Todas as tabelas de momento de inércia em relação ao centro de massa. Então, o centro de massa é aqui. Tanto que você vai ter lá o número é em relação aqui, do círculo em relação aqui, do retângulo em relação aqui também. E aí, você vai ter que, como é um buraco, você faz um triângulo, um retângulo e subtrai o círculo. Eu tenho que saber a distância do centro de massa até o x. Então, o centro de massa aqui é 200 sobre 3 de altura. Aqui. Então, essa é o braço aqui. Aqui, o braço é 100, né? Tanto do círculo como do retângulo. Tá certo? Então, o que você faz? Você usa a fórmula do momento. O momento aqui é em relação ao centro de massa, que é o que você vê na tabela.
Aí mais a área vezes a distância ao quadrado, tá? Ao quadrado entre o eixo que você quer e o centro de massa. Então, primeiro, o triângulo. O triângulo, se você olhar a tabela, em relação ao centro de massa, triângulo retângulo, né? O I é base vezes a altura ao cubo sobre 36, tá? Esse é o triângulo. Base vezes a altura ao cubo sobre 36. Só que é aqui. Para transportar para o eixo x, tem mais a área vezes a distância ao quadrado. Distância ao quadrado. Pronto, já fiz o retângulo, o triângulo. Agora eu vou fazer o retângulo. O retângulo, você sabe, né? Em relação ao eixo x, é base vezes a altura ao cubo sobre 12. A gente já viu isso na aula passada. Né? Base vezes a altura ao cubo sobre 12. Só que em relação ao ponto central aqui. Então, mais a área vezes a distância ao quadrado. A área, distância ao quadrado. Distância ao quadrado é essa aqui, ó, que é o 100, né? E, agora, esse aqui é um buraco, tá? Então eu tenho que colocar negativo aqui a área. Como é que é a área de um círculo? É π vezes o raio a quarta sobre 4, em relação ao centro. Π, raio, 75. A quarta sobre 4. Mais a área, ó, negativa, vezes a distância ao quadrado. Daqui até aqui é 100. Pronto. Aí eu faço toda essa conta e dá isso aqui. Então isso aqui é a onda de inércia em relação ao eixo x, tá? Novamente, não é difícil fazer isso, mas tem muita continha. Tem que fazer com bastante cuidado, bastante calma, tá certo? Novamente, vale a mesma regra aqui. Quem fez bastante, tem treino, tem técnica, faz mais rápido e faz correto, né? Aqui, uma outra exercício para calcular. Esse aqui é o mais comum que tem, né? Você tem um sistema aqui. Para resmate, o interessa muito inércia em relação ao centroide do sistema. Isso que interessa, tá? Então você primeiro acha o centroide, aí você passa nesse centroide um eixo x' e calcula o momento de inércia em relação a esse eixo. Inicialmente eu preciso escolher um eixo xy qualquer. Então aqui eu já preferi achar o eixo y, que é bem no meio aqui, que ele é simétrico à figura. Então eu sei que o y é 0, o x barra é 0, né? X barra é 0. Só preciso achar onde está o y barra aqui, que é esse centroide. Então eu coloquei o y aqui como sendo a base desta placa. A base da placa. Aí eu vou lá e vou dividir isso aqui em 3, né, pedaços. Por quê? Porque esse pedaço é igual a esse. Não preciso fazer 2 aqui, só você multiplicar por 2 aqui, tá? Se você fizer duas figuras aqui, você vai multiplicar ela por 2. Você vai repetir 2 vezes a mesma conta, tá? Então, dividindo isso aqui então em 3 figuras, então tem esses dois pedestais aqui, a figura 1, a base aqui, a figura 2, essa parte de baixo, a figura 3. Os dois pedestais, os dois suportes aqui em cima, o centroide é metade de 100, que é 50, mas em relação à base aqui, mais 25. Então aqui é 75. Tá? Aqui, ó, 75. Tá? Esta base aqui, o centroide é 12,5, porque é 25 sobre 2, né? 12,5. Tá aqui, ó, 12,5. E essa de baixo aqui, que tem 100 de altura, o centroide é 50, porque está bem na base mesmo. Então aqui é 50. Tá? Essas outras cotas são as cotas que estão aqui. 25, 50, 175, tá? Bom, então agora eu vou calcular o centro de massa, vou fazer a média ponderada, tá?
Então, primeiro, esses dois aqui, a área é 25 vezes, 25 vezes 100. Como são duas peças, 25 mais 25, 50 vezes 100. Porque o y delas é o mesmo, né? O y delas é 75. A área vezes y está aqui. Agora a base. A área é 25 vezes... Quanto tem isso aqui tudo? 50, 150. Aqui tem 150. Certo? Aqui tem 150. 175 tudo. Tá aqui, ó. 175. Ah, não. 150 mais 150, 300. Com mais 25, 325 tudo aqui. Tá certo? Aqui, ó, 325. E a altura 25. O centroide é 12,5, que é a metade aqui. Então aqui é o y vezes a área. A figura 3. A figura 3, o centroide dá para baixo do eixo x, então y é negativo. Então é menos 50. E a área é 100 vezes 25. Aqui está o centroide. Soma todas as áreas, soma todos os produtos, aí divide um pelo outro. Então o centroide deu 22,5. Ó, repara bem que o centroide é 22,5 nesse sistema de coordenadas. Então, é 22,5 acima do eixo x. Então, não chegou a sair desta barra. Isso aqui está errado aqui a marcação. Esse ponto C é aqui, ó, na borda da barra. A barra tem 25, então deu 22,5, é 2,5 para baixo aqui, ó. É por aqui assim o centroide, ó. Bem pequenininho, tá certo? Bem pouquinho para baixo aqui, 2,5 para baixo. Então agora eu tenho que pegar todos os centroides aqui em relação a x e calcular as distâncias para fazer o momento de inércia, tá? Então aqui agora, aqui é 2,5. Então, esta altura é 100, metade é 50, e anda mais 2,5 para baixo, dá 52,5. Essa é a distância da figura 1. A figura 2, o centroide é 12,5. Mas como aqui é 22,5, a distância é 10. Então aqui é a distância de 10 milímetros. Essa barra 3, o centroide é menos 50. Tá? Mas como tem que subir até 22,5 aqui, vai ficar 72,5. Tá? Então essas são as distâncias dos centroides até o eixo x'. Tá? Então vai ficar assim, ó. Figura 1. A área é 25 vezes 100. Só que como tem duas barras, fica 50. A distância que a gente viu aqui é 50 mais 2,5, 52,5. O I em relação à altura de massa é base vezes altura ao cubo sobre 12. Ó, base, altura ao cubo sobre 12, para as duas. E a distância vai ser a área vezes a distância aqui. É esse vezes esse. Aí soma os dois, tem um momento de inércia total dos dois pilares aqui, ó, dessas duas barras para cima. Agora a de baixo. A de baixo, a área é 325 vezes 25. A distância entre o centro dela, que é 12,5, e o centroide total, que é 22,5, a distância é 10. O I dela em relação ao CM é base vezes altura ao cubo sobre 12. Base, altura ao cubo sobre 12. Mais a área vezes a distância. A área vezes a distância. Tá certo? Tá aqui. Tá aqui. A área vezes a distância. Soma os dois, tá aqui. Repara que essa peça está mais próxima do centro de massa, então o momento de inércia dela é baixo. Olha como ele é baixo em relação ao outro. Porque esses outros estão muito longe do centro de massa, né? Quanto mais longe a massa, maior o momento de inércia. Esta barra de baixo, a área é 100 vezes 25. E o centroide dela vai estar 50 mais 22,5, 72,5 a distância. O momento de inércia em relação ao centro de massa é base vezes altura ao cubo sobre 12. Ó. Base, altura ao cubo sobre 12.
mais a área dela, vezes a distância do CM dela até o CM total. Essa distância aqui é 72.000. A área vezes a distância ao quadrado. Tá aqui. Aí somos 3, eu vou ter o total 34,41, 10 a sexta milímetros a quarta. Esse é o momento de inércia dessa peça. Tá certo? Por último, o momento de inércia de massa, né? Só para a gente ver que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, na figura ao lado, a roda, isso é uma roda de carroça, né? Uma roda pode ser subdividida em elementos e o peso de cada elemento é. Esse anel grande, 100 libras. Anel pequeno, 15 libras. Cada raio desse aqui, cada barra radial aqui, é 20 libras. Determinar o momento de inércia da massa, né, da roda em relação a esse ponto A que toca no chão aqui. Tá? Repara que eu não posso fazer isso aqui em relação ao ponto A direto, porque cada peça dessa tem uma distância diferente aqui. Então, o que eu faço? Eu vou fazer primeiro em relação ao ponto O, depois transporto para o ponto A. Tá? Em relação ao ponto O, todos os CMs de cada barra dessa também é uma distância aqui do ponto A. Tá? Então, eu tenho aqui 1, o aro externo, 2, cada barra dessa, são quantas barras são? São 8, né? E 3, o aro interno, tá? Então, as barras radiais têm comprimento 3 pés, que é 4 menos 1, né? 3 pés. Centro de massa, 1,5. Mais 1,5 mais 1 aqui do aro, são 2,5. Então, a distância do centro de massa até o centro aqui, ó, 2,5. O aro menor tem raio de 1 pé. O aro maior tem raio de 4 pés. Aí você tem que ir numa tabela e procurar momento de inércia de massa de aro e de barra. Ele vai te dar tudo em relação ao CM. Então, da barra em relação ao CM é aqui no meio, né? É mr quadrado sobre 12. E do aro em relação ao CM é mr quadrado, tá? Então, eu vou ter que primeiro fazer o aro em relação ao ponto O, está pronto, porque já é o CM. O aro interno em relação ao ponto O, está pronto, já é o CM. Mas a barra não, a barra, o CM está aqui, tem que fazer mais a massa vezes a distância ao quadrado. A distância ao quadrado aqui é 2,5, né? Tem que usar o teorema dos eixos paralelos, né? Tá? Então, o aro pequeno está aqui, ó, massa vezes o raio ao quadrado. O aro grande está aqui, ó, massa vezes o raio ao quadrado. E a barra? São 8 barras, ó, 8. Em relação ao CM, a barra é massa vezes o raio, o comprimento ao quadrado, o comprimento da barra ao quadrado, sobre 12, aqui é o 12. Só que esse CM está aqui, tem que transportar agora para cá. Então, mais a massa, a distância ao quadrado, daqui até aqui, que é 2,5, tá certo? Então, aqui está, para cada aro, para cada barra, e são 8 barras. Somando tudo, a gente sabe que a massa aqui no sistema inglês é slug, né? Então, de 84 a 94 slug vezes π quadrado. Só que aí, eu calculei isso aí em relação ao ponto O aqui. Agora eu transporto para o ponto A, usando a fórmula que eu já usei aqui, né? Que é de transporte de um ponto para outro do momento de inércia. Sabendo no ponto O, para ir para o ponto A, eu pego a massa total vezes a distância ao quadrado, daqui até aqui, que é 4 pés. Agora, a massa total tem que calcular. São a massa do aro grande, mais a massa de 8 barras, mais a massa do aro pequeno. Deu 8,54 slug. A gente sabe que a distância aqui é o raio da roda grande, que é 4. Colocando nessa fórmula, eu vou ter esse 8,494, que é o I0, mais a massa total vezes a distância ao quadrado.
E aí deu 221,58, 222. Momento de inércia total dessa roda em relação ao ponto A, aqui embaixo. Tá certo? Então, o momento de inércia de massa e de área é quase igual, né? As fórmulas são praticamente as mesmas. E aí tem que usar a tabela, pessoal. Tem que usar a tabela. Na prova eu vou dar uma tabela de momentos de inércia, tá? Triângulo, retângulo, essas coisas, círculo, tá? Faz parte da prova. Então essa foi a aula que eu quis preparar aqui com alguns exercícios, tá? Espero que você tenha gostado. E aí agora vocês têm que estudar para a prova, próxima terça, 9h30, tá bom? Espero vocês lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam uma mensagem aí, tá certo? Bons estudos e reta final, pessoal. Tá? Último gás aí, tá bom?